Livraria IDEAC, você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis. Compre com comodidade os melhores livros para você. Acesse agora mesmo e boa leitura. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa As Cartas do Evangelho. Boa noite a Maria Aparecida Neubanner, a Heloína Lima, a Larissa Rocha, minha esposa, a Fátima Gaspar e a todos os outros que não se manifestaram, mas estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos a mais um programa As Cartas do Evangelho. Hoje, antes de nós irmos para o preâmbulo e etc., nós gostaríamos de fazer um convite a todos. Anotem aí na agenda, ó, acompanhe aí na nossa tela, ó. Então, vocês viram aí, ó, está chegando a SENOF, a Semana Espírita do Noroeste Fluminense. Bem, o programa Cartas do Evangelho é um programa que se propõe a estudar as cartas do Novo Testamento. Estamos atualmente estudando a Epístola aos Romanos, no seu capítulo 5, e hoje é uma grande alegria, né? Porque eu recebo aqui para as partilhas, para as trocas do programa As Cartas do Evangelho, o meu amigo querido Rosélio Sobrinho. Querido Rosélio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão João. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí por esse programa tão abençoado que vem trazer essa mensagem de Jesus. Nessa noite fria, aqui na minha cidade, Espera Feliz, está fazendo muito frio, mas que nessa noite fria nós aqueçamos os nossos corações com a mensagem do Cristo, que é esse grande amigo que nos ampara sempre. Muito obrigado, meu irmão, pelo convite. Para quem não conhece o Rosélio trabalha na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Espera Feliz, é trabalhador espírita lá, é terapeuta, o Rosélio é escritor espírita, né? Tem livros no plural, não é isso, Rosélio? Isso. Tem livros publicados, né? Então, vocês já viram que as partilhas e as trocas de hoje, ó, serão especiais, né? Como todo trabalho espírita, nós iniciamos com uma prece, né? E o convidado, Rosélio, fica incumbido de fazer a prece de encerramento. Tá certo? Bem, perfeito. Então vamos orar, né? Senhor Jesus, que na alegria deste momento, na comunhão contigo, Mestre, nossos corações encontrem nas reflexões da noite material para reflexão, para nos auxiliar na reforma íntima tão necessária, mas acima de tudo, Senhor, para endireitar as nossas veredas em direção ao teu evangelho redentor. Nos inspire, nos abençoe e sejas conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Antes de nós começarmos o estudo, é preciso contextualizar. Epístola aos Romanos. Bem, Paulo escreve essa
carta direcionada a essa igreja, a este povo, né? É cidade de Roma, a cidade imperial, o centro do império do mundo à época. É óbvio que aí é um símbolo, né? Que nós precisamos entender, um símbolo do poder temporal, um símbolo dos valores materiais, e uma sociedade que vai, por conta desse domínio, ela vai se corrompendo, ela vai se perdendo, né? A família vai se deteriorando, numa psicologia onde os fins justificam os meios. Nós temos nos romances históricos de Emmanuel, no Há 2000 anos, no Ave Cristo, nos 50 anos depois, no Paulo Estevão, uma amostra da decadência da sociedade da época, né? E Paulo dirige, que vai direto no tumor, e ele aponta todos os desmandos, todos os descalabros dessa sociedade, né? E não deixando de fora circuncidados, e aí num rito de passagem, aonde o indivíduo deveria assumir as diretrizes da Torá, e ele, no entanto, se corrompe, então ele não deixa de fora os religiosos, e é dentro deste contexto que nós vamos, então, ler aqui primeiramente todo o capítulo 5, aonde está o trecho que eu e o Rosselli estudaremos hoje. Então, o capítulo 5, ele está dentro de um item na Bíblia de Jerusalém chamado A Salvação. E ele inicia com um subtítulo chamado assim, A Justificação Penhor de Salvação. E o capítulo 5 vai dizer assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, uma virtude comprovada, a virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi, com efeito, quando ainda éramos fracos, que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo. Por um homem de bem, talvez haja alguém que se dispõe a morrer. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós enquanto éramos pecadores. Quanto mais, então, agora, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não é só, mas nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora recebemos a reconciliação. E aí, dentro do capítulo 5, há um outro subtítulo que diz a libertação do pecado, da morte, da lei, Adão e Jesus Cristo. Eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que devia vir. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só todos morreram, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre todos. Também não acontece com o dom como aconteceu com o pecado de um só que pecou, porque o julgamento de um resultou em condenação,
ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se, com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, resultou para todos os homens justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Ora, a lei interveio para que se avultasse a falta, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou, para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça, para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem, aí está o capítulo 5 todo. E agora nós vamos entrar no estudo dos versículos que Rosélio e eu vamos estudar. Está aí a Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 15. Então, eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que devia vir. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só todos morreram, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre todos. Querido Rosélio, está aí na nossa tela o primeiro destaque da noite. Deixa eu dar uma aumentadazinha aqui no texto, para ele ficar um pouco mais legível a todos que nos acompanham. Vamos lá. Isto, muito bem. Então temos aí, ó. Eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Bem, esse texto, querido Rosélio, ele nos deixa a perceber o seguinte, que de Adão até Adão, em verdade, aí nós temos o símbolo lá da queda do paraíso, né? Não se conhecia o pecado, não é? Portanto, nós podemos concluir que a lei de causa e efeito ainda não atuava, porque não existia razão suficiente para compreender o bem e o mal. Uma vez que Eva e Adão comem o fruto da árvore do conhecimento, eles agora estão submetidos sob a lei de causa e efeito. E como eles estão no início de uma trajetória, eles estão mortos. E morto, evangelicamente falando, estar inconsciente ainda ou ignorando a vida espiritual, os valores do espírito. Por isso que a partir de Adão, que há um pecado, todos os outros homens que descendem dele pecam. E aí eu preciso te perguntar, meu amigo Rosélio, nós os espíritas já conseguimos sair da condição de pecadores? Ou nós ainda estamos permitindo que o homem velho, viciado, orgulhoso, egoísta, continue com as rédeas das nossas vidas em suas mãos? Meu amigo João, você tem uma característica muito boa na divulgação, é a sua alegria em falar dos textos evangélicos. Isso é fantástico, meu irmão. Mas vamos fazer uma reflexão aqui, meu irmão. Vou me dar o direito aqui de fazer umas reflexões. Se eu repetir alguma coisa que já foi falado em programas anteriores, os irmãos me perdoem.
mas é uma reflexão sobre esses textos bíblicos, né? Nós percebemos que a linguagem bíblica, ela vai se tornando cada vez mais alegórica à medida que a gente vai recuando na cronologia dos textos, né? Apesar desse texto aqui estar no Novo Testamento, essa carta de Paulo aos Romanos, ele faz uma referência a um texto que está lá em Gênesis, lá no Pentateuco mosaico, né? Lá na criação do mundo, né? Onde está Adão e Eva e passando por aquele enredo ali. E nós percebemos que os textos do Antigo Testamento, principalmente de Gênesis, Êxodo, eles têm uma linguagem que nós temos que analisar dentro de um ponto de vista contextual, como você colocou muito bem, histórico, e em relação à linguagem também alegórica, porque muitas vezes é figurada, né? A figura do Adão, por exemplo, podendo representar a raça adâmica, os primeiros povos, né? E eu percebo, João, que quando fala do Adão sair daquela condição do paraíso, onde não havia maldade, onde não havia morte, porque o pecado aí é a mesma coisa que a morte, né? O pecado trouxe a morte. Eu vejo de uma forma simbólica o texto falando das nossas primeiras eras, ainda no reino da animalidade. Podem perceber que no reino da animalidade, onde não há o livre-arbítrio, onde os animais estão vivenciando o instinto, e o instinto está dentro da lei natural de Deus, não há erro. Porque pecado, a palavra pecado, ela tem o sentido de erro, né? Pecado vem do latim peccatum, né? Que é do verbo peco, que significa tropeçar, né? Significa tropicar na linguagem popular, né? Pisar em falso, errar. Quando a gente pega o princípio inteligente no reino ainda animal, antes de ascender na evolução para o reino humano, não há possibilidade de erro, de sair fora das leis divinas, porque eles estão num estado inconsciente e eles simplesmente agem de acordo com a lei natural, com o instinto que está dentro dele mesmo. Então, na minha visão, essa fase de Adão e Eva comer o fruto, né? A Eva pegou lá o fruto, comeu e entregou para o Adão, né? A serpente, né? Fez aquela coisa lá de manipulação, falaram que é muito bom, e ali eles abriram os olhos. Eu vejo que isso simboliza justamente quando o espírito passa para esse grau do raciocínio, do racional, da razão, e consequentemente do livre-arbítrio. A partir desse momento, nós podemos errar muitas vezes, porque aí nós desenvolvemos uma capacidade de pensamento tão grande que podemos fazer escolhas que nem sempre estão dentro das leis de amor, que é a lei de Deus. E aí, nesse período aí, quando fala aqui nesse primeiro trecho, né? Você pode me cortar, tá, João? Fica à vontade, não precisar de entrar. Eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, se a gente pegar literalmente, é algo injusto. Porque como que Adão pecou e por isso todos os descendentes vão sofrer por causa disso. Mas olhando de um ponto de vista, retirando esse espírito da letra, a gente percebe que isso está dizendo é que Adão representa essa nova faixa evolutiva, onde alcançamos a razão, e por isso nós abrimos os olhos e percebemos que existe a morte física. Nós muitas vezes caímos. Então, nós herdamos nesse sentido geneticamente o pecado, né? Não na herança de uma falha de um outro, mas simplesmente porque nós somos imperfeitos ainda e estamos ainda galgando o patamar de desenvolver uma consciência maior para alinharmos com a lei de Deus. E aí ele coloca, né? Quando fala, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, né? Na verdade, é a consciência da morte, né? Na consciência dessa trajetória, na verdade, ainda inconsciente, porque até Moisés ainda demora um tempo aí,
mas eu vejo que o simbolismo dessa passagem de despertamento para o conhecimento do bem e do mal representa a trajetória evolutiva do ser espiritual alcançando a razão, porém ainda não dominando essa razão, mas alcançando a razão. E aí, né, Rosélio, quando você, com muita propriedade, faz o simbolismo da raça adâmica, né, então o texto se esclarece, não é? Porque, ou seja, na verdade, não é o pecado de Adão, mas uma série de espíritos que coletivamente começam a adentrar nessa fase, então eles estão mais ou menos no mesmo nível evolutivo, não é? Então, Adão, enquanto simbolizando uma raça, não é? Toda essa raça, num primeiro momento, ela está morta para os valores do espírito por ignorância, porque ela não conhece ainda, não é? Então, através do símbolo homem, o pecado entrou no mundo, né? É muito gostoso estudar, né, Rosélio, e compreender a simbologia na fala de Paulo. E aí, meu amigo, bem, aí nós vamos pular aqui já para o segundo destaque do nosso programa, né, do nosso estudo da noite, que vai dizer assim para nós, ó, pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Então, ou seja, enquanto o indivíduo não conhece lei moral, ele não pode ser penalizado. Bem, logo nós estamos olhando para um texto de 2000 anos e a proposta é trazer esse texto para o nosso contexto atual. Sim. E aí, dentro do nosso contexto atual, amigo Rosélio, nós temos uma leva de indivíduos que verbalizam assim: a ignorância é uma bênção. Eu te pergunto, meu amigo Rosélio, de fato a ignorância é uma bênção? Não saber das leis morais tornam a vida realmente mais leve? Na verdade, tem que tomar muito cuidado com essas questões, né, João? Porque o conhecimento nos liberta, né? Em relação a esse texto, quando ele fala, né, como você colocou muito bem, esse texto é milenar. E quando ele fala que a lei havia, pois até a lei havia pecado no mundo, ele está se referindo à lei trazida por Moisés, no contexto de Paulo ali. Depois a gente vem para o comportamental, né? Porque entre Adão e Moisés, é como se o espírito tivesse despertado para, nisso na cultura hebraica, despertado para a razão, para a racionalidade e para o livre-arbítrio, tem condições agora de usar o livre-arbítrio como espírito humano, porém na cultura hebraica, as leis morais elas vieram depois com os 10 mandamentos, com a legislação de Moisés, então é como se o povo tivesse sem um norte, né? Então, nesse sentido que ele fala ali, que o pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Não matarás, não roubarás, aquelas leis, né, do decálogo. Então, agora, trazendo para o comportamento, para a nossa vida prática, a gente percebe que toda ação tem uma reação, né? E, sim, acredito que o sofrimento ele está no nível da consciência e da responsabilidade do ato. Então, a gente sabe, os espíritos dizem muito bem que o que conta do lado de lá e também do lado de cá internamente é a intenção quando nós praticamos um determinado ato. Se eu não tenho consciência, se eu não tenho uma intenção, de repente eu erro, aquele erro não vai me causar tanta dor consciencial do que aquele que já tinha consciência, já tinha o conhecimento e mesmo assim escolheu errar. Nesse sentido, sair fora das leis de Deus. Agora, essa questão de que a ignorância é uma bênção é uma grande ilusão, porque a lei é de evolução. E o indivíduo escolher
não conhecer, ele está se paralisando diante da sua trajetória evolutiva, ele está se estacionando. E quando o indivíduo estaciona, a dor ela vai chegando cada vez mais forte para empurrá-lo para ele continuar crescendo. Então, nesse sentido, a pergunta sua que eu vejo, a ignorância não é uma bênção, né? Ela tem que ser iluminada pela razão e pelo conhecimento, porque esse realmente nos trará a paz que nós queremos e que nós merecemos, que nós podemos. Mas não a paz do bruto, como está lá na codificação. A paz do homem que já alcançou uma sensibilidade para as questões espirituais. Enquanto a gente está ainda sem esse conhecimento, a gente está muito à mercê dessa lei de ação e reação, no sentido assim, nós ainda batemos cabeça para lá e para cá. À medida que a gente desperta, a gente vai transcendendo essa instabilidade do mundo físico, né? E vamos passando pelas situações de uma forma mais serena. Agora, o contexto aqui é bem interessante. Quando eu vejo, falando aqui, né, no trecho 2, pois até a lei havia pecado no mundo, o pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Eu vejo que está falando desse período entre Adão comendo o fruto do conhecimento, do bem e do mal, o espírito adquirindo a razão e o livre-arbítrio, até a chegada de Moisés, trazendo aquela lei, guiando aquele povo no deserto, quando tirou ele da escravidão lá do Egito. O contexto histórico ali, né? Mas depois dá para aprofundar mais no outro trecho aí, que é bem interessante também. Eu até coloquei o texto na tela novamente, Rosselli, porque quando você menciona a questão da consciência, você me produziu aqui uma cadeia de associações, né? Que eu gostaria de ligar essas associações para a gente discutir a respeito. Então, veja bem, pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Sim. Então, veja, esse texto, ele também me leva a pensar no muito será cobrado a quem muito foi dado. E aí, Rosselli, nós, os espíritas, não temos levado pouco em consideração esse alerta do Cristo, né? Na medida em que, conhecendo doutrina espírita como nós conhecemos, e vendo comportamentos de espíritas lamentáveis pelas redes sociais, em expressões de preconceito, de ódio, de ataque àqueles que ideologicamente pensam diferente de si, tanto de um lado quanto do outro, né? Não nos levaria a concluir que, além de nós não darmos a devida importância a essa fala do Cristo, que a muito será cobrado a quem muito foi dado, também não demonstraria que nós, os espíritas, indivíduos e movimentos, não confiamos do Cristo como nós dizemos confiar? Ô, João, essa reflexão sua é muito importante, meu amigo, muito importante. Eu vejo, João, que existe uma certa diferença entre o conhecimento intelectual espírita e a expansão de consciência baseado no conhecimento espírita. Eu vejo que existe uma diferença em conhecermos intelectualmente e reconhecermos a vida de uma forma mais profunda. Porque teoria nós temos muito, né, o João? O Espiritismo é a religião dos livros, é uma das religiões mais teóricas que tem em termos de quantidade de informação. Informação sobre o plano espiritual, para onde a gente vai, como que é o processo de reencarnação, processo de comunicação mediúnico, a explicação da lei de causa e efeito e tal. Mas eu tenho percebido que, às vezes, essas informações elas estão cheias na mente, numa linguagem figurada, elas ainda não estão descendo para o campo do sentimento. E isso fica muito aflorado quando a gente percebe, às vezes, cristãos, e isso
espíritas e não espíritas também, muitas vezes defendendo, falando ali determinadas pontos de vista, defendendo ponto de vista, às vezes com uma Bíblia na mão e, ao mesmo tempo, denegrindo a imagem do outro, trazendo uma postura preconceituosa, às vezes até usando linguagens de baixo calão e se justificando com textos bíblicos. Isso que realmente a mim me incomoda muito. Porque quando o indivíduo ele é ignorante no sentido sem conhecimento, e ele fala por si só, cada um acredita, cada um tem a filosofia própria de vida que quer. Mas quando se pega o nome de Jesus, o Evangelho, Deus, para defender determinada mentalidade que vai justamente contra aquilo que está no Evangelho, isso é algo realmente preocupante. Porque você citou mensagem de ódio, né? Nós estamos num momento muito polarizado na sociedade, né? E isso começou há alguns anos. As redes sociais potencializaram muito isso. A gente tem percebido muito isso, né? As pessoas agridem as outras por nada. Está ficando assim meio banal muitas vezes as pessoas ofenderem as outras, denegrir a imagem da outra. Está ficando banal, muitas vezes, o preconceito em relação a gênero, em relação à raça, em relação à mulher, aquilo que nós chamamos de minorias, né? Então, muitas vezes, parece até que houve um retrocesso, né? Porque, às vezes, a pessoa fala, Rosselli, vocês falam que a gente evolui mas eu vejo certas falas que parecem um retrocesso, mas, na verdade, o que eu percebo é apenas as máscaras caindo. É apenas a cada um externando o que está cheio o coração. Então, nesse sentido, a gente percebe que em relação a essa questão de tolerância, o conhecimento espírita, ele é libertador. Mas quando nós compreendemos a dimensão dele, não apenas gravamos as informações que estão nos livros. E aí eu vejo que é muito o exercício de internalização diária através da aquisição de novos hábitos, João. Pestalozzi, que foi o mestre de Allan Kardec como educador, ele tem uma frase que ficou muito marcada para mim, que ele disse assim, a verdadeira educação é aquela que cria hábitos. Então, às vezes, quando as pessoas chegam para participar da nossa reunião, que nós temos uma reunião de estudo aqui na Casa Espírita em Espera Feliz, toda quarta-feira, às 19h30, quem quiser participar, estiver por perto aqui, será um prazer receber. E, às vezes, a pessoa está vivendo um período assim, de angústia interna, de desequilíbrio e tal, e a gente recomenda algumas obras para ler. Mas a pessoa nos pergunta assim, mas o que eu devo fazer? Eu falo para a pessoa, primeiramente, é você criar hábitos novos na vida, sabe? Frequenta uma reunião na Casa Espírita, se você é simpatizante ao Espiritismo, delimita de ir toda semana, naquele horário, a uma casa, você vai ouvir coisas boas, você vai sentir aquela energia da casa, pratica uma oração diária no final da noite para haver um refazimento das energias do dia, cria métodos e vai internalizando novos hábitos, tanto no campo intelectual, de leitura, de conversações, de ouvir, quanto no campo energético, de receber um passe, uma meditação, algo que vai transformando e fazendo o indivíduo sentir a vida com mais espiritualidade, porque a espiritualidade já foi muito encarcerada nas teologias, né, João? Muito nos conceitos. Deus é amor, mas será que eu estou sentindo o amor na minha vida de verdade? Jesus é o caminho, mas será que eu estou entendendo a proposta dele? Eu estou sentindo a proposta dele? E começa com coisas poucas, né? Começa com detalhes pequenos. Será que quando eu estou tomando o café da manhã,
eu estou sentindo de verdade esse ato, eu estou sendo grato por esse momento da alimentação, porque o que eu percebo é que a correria do dia a dia faz as pessoas passarem por muitas ações sem sentir nada, sem sentir o sagrado das próprias ações. Então, quando você fala que é muito cobrado, né, aquele que recebe mais, realmente. E eu acredito que quando realmente nós nos abrimos para a mensagem evangélica, é um caminho sem volta, se você realmente se abrir. Quando nós realmente nos abrimos, porque nós sentimos um bem-estar muito grande em estar no caminho espiritual. Agora, se eu ainda pratico coisas que não estão condizentes com a própria mensagem de Jesus, é porque eu ainda não me abri, está apenas pairando no meu circuito mental, como conceitos, como informações, ainda não como sentimentos. E veja bem, Rosselli, a sua fala nos leva, consequentemente, ao terceiro bloco do programa, onde está escrito assim, ó: todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é a figura daquele que devia vir. Creio que nós precisamos aqui, Rosselli, né, fazer a seguinte reflexão. Então, muito bem. Por que Paulo cita ali que o pecado, a morte imperou de Adão até Moisés? É que não havia maturidade suficiente, né, para que um código ético-moral fosse absorvido antes de Moisés. Não é? Então, bem, Moisés vem mais ou menos 1.500 anos antes de Jesus, e a impressão que nós temos dos 10 mandamentos, Rosselli, é que é de um adulto castrando uma criança, castrando no sentido psicológico. Não pode, não pode, não pode, não pode. Sim. Então, estabelecendo limites, castrando o instinto, semibárbara, desejos e etc. Muito bem. De Moisés a Jesus, né, nós vamos ter um intervalo de 1.500 anos. Então, são 1.500 anos no psiquismo humano dos 10 mandamentos. Muito bem. Quando esse psiquismo atinge um certo nível de maturidade, o governador espiritual em pessoa vem lançar os alicerces do reino de Deus, né? Ou as primícias do reino, né? Sim. E aí, Jesus vem, então, trazer as leis morais na sua vivência, viver espiritualidade mergulhado na matéria, não é? E nos ensinar, obviamente, a maior de todas as leis, ou a lei da onde derivam as outras leis, que é a lei de amor, né? Que ele vai dizer no diálogo com o senador Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, que essa é a única lei soberana no universo, a lei de amor. Muito bem. Para mais um impulso evolutivo, nós vamos aguardar 1.857 anos, até que o Consolador prometido possa chegar, e aí nos tratar agora como adultos espirituais, rasgando o véu da morte, mostrando o mundo espiritual, falando abertamente de mediunidade, de reencarnação, de imortalidade da alma, de pluralidade dos mundos habitados, enfim. Muito bem, Rosselli, nós estamos falando aí de 1.500 anos antes de Jesus, né? Jesus há 2.000 anos atrás, portanto, nós estamos falando de um processo de amadurecimento em torno de 3.500 anos. Muito bem, amigo Rosselli. Você não acha que nós espíritas estamos recalcitrando demais contra o aguilhão?
Que nós estamos resistindo demais aos chamamentos da espiritualidade para a vida superior? Já está na hora, né, João? Me faz lembrar esses períodos que você citou aí, de Moisés até Jesus, de Jesus até o Consolador. Até a doutrina espírita. Jesus até a doutrina espírita. Me faz lembrar, na verdade, são 3 fases, de Adão até Moisés, de Moisés até Jesus e de Jesus até o Espiritismo, dentro do texto que nós estamos estudando aqui. Me faz lembrar aquela teoria de Piaget. Piaget foi um grande educador, um grande pensador na área da educação, né, na área da psicologia educacional, e ele fala daquelas fases que o ser humano passa no desenvolvimento da sua personalidade, das 3 fases. Dou licença aqui de falar, né, para contribuir com o nosso estudo, né? Ele fala que a primeira fase do ser humano é a fase da anomia, anomia significa regra, né? Esse A é negação. Geralmente é a fase da infância, da primeira infância, o bebê. Ele não entende ainda regras sociais, ele é um bebê, ele apenas atende às suas necessidades fisiológicas. O bebê, ele tem vontade de se alimentar, de dormir. Ele vive a anomia, ele não tem consciência de regras, ele apenas vive no instinto. Eu vejo que essa aí é a fase de Adão até Moisés, uma fase ainda sem regras, ainda vivendo muito no instinto e tal. A segunda fase que Piaget disse no desenvolvimento da personalidade é a heteronomia, que é uma fase heterodiferente, né? Que é uma fase que vai até na adolescência, ultrapassa a adolescência, que é uma fase onde o ser humano ele compreende as regras sociais, né? O adolescente, o jovem, ele sabe que ele tem que falar de uma forma, ele tem que andar na calçada, ele sabe que não pode ofender as pessoas, só que essas regras vêm de fora dele. Essas regras são ditadas pelo professor, pelo pai, pela mãe, pelo religioso, pela sociedade. Então, ele vive seguindo as regras porque os outros dizem que aquilo ali é o certo para eles fazerem. Eles não têm ainda uma consciência da importância daquelas regras, uma importância na convivência daquelas regras. Eles ainda são heterônomos, eles seguem essa heteronomia. Eu vejo que é a situação histórica do povo de Moisés, de Moisés até Jesus. Quando chega em Jesus, que ele coloca a base da lei universal, que é o amor, porque o amor é a lei que sustenta tudo, dele deriva todas as leis, e aí chega Jesus até o Espiritismo, eu vejo que já é a terceira fase que Piaget fala, que é a fase da autonomia, que geralmente acontece na maioridade, 18 anos, 21 anos, lógico que isso não é regra absoluta, isso é maleável, cada pessoa é de um jeito, né? É quando o indivíduo ele segue um determinado comportamento, não porque os outros dizem para ele seguir, mas porque ele, na sua própria conclusão racional, ele percebe que aquilo ali é o melhor para ele e para os que estão ao redor dele. Então, a autonomia espiritual, eu vejo, é essa era que nós estamos agora, onde a gente não tem mais que seguir dogmas, porque os outros estão dizendo, mas nós temos que compreender que essa lei de amor é a melhor para nós vivermos, melhor para nós e para a sociedade como geral. Aí, agora, o conhecimento espírita, ele é totalmente voltado para nos trazer a autonomia religiosa, autonomia psicológica, porque começa pelo fato do movimento espírita não ter hierarquia sacerdotal. Né? Não tem aquela noção de que alguém tem conexão com Deus e vai passar a mensagem de Deus através da pessoa que está ali na liderança. Ele traz uma percepção, cada um de nós temos que fazer o nosso caminho, tem que trilhar o nosso caminho, que ninguém vai dizer que nós estamos certos ou estamos errados do lado de lá.
é a nossa própria consciência onde está registrada a lei divina, como está na questão 621 de O Livro dos Espíritos, que vai nos cobrar ou vai fazer com que nós nos alegremos diante dos nossos atos que praticamos aqui. Então, a autonomia consciencial, que é a mesma autonomia espiritual, o Espiritismo ele nos leva a todo momento a desenvolvê-la. Porém, o que eu vejo é que falta, talvez, João, não ficar a teoria ficar tão grande e o modo de se fazer a pessoa ir esperando. Sabe aquele negócio que a gente só aprende a andar de bicicleta se a gente começar a andar de bicicleta, aí a gente cai, levanta, anda de bicicleta, e a pouco a gente está andando de bicicleta normalmente. Então, quando a gente fala em fazer o bem, a gente conhece o caminho do bem nos livros, nas palestras, mas o saber que isso é bom é fazendo, é começando devagar. Com certeza, começar a ler um livro já é algo muito bom. Vibratoriamente, vai auxiliar aqueles que nos acompanham espiritualmente, vai entrar numa nova... Mas eu percebo que esse recalcitrar que você citou aí, será que nós não estamos ainda... É devido, talvez, a essa questão que eu percebo. Está faltando modo. Como nós vamos amar? Como nós vamos perdoar? Né? E para saber isso, é começar a exercitar isso, porque tudo isso é um processo, não é um passo de mágica. Falar que perdoa do dia para a noite é da boca para fora. Né? Perdão é um processo de compreensão, quando você compreende um pouco a situação do outro, você desenvolve alteridade, se coloca no lugar do outro, você tem mais facilidade de perdoar. Amar é um processo de ação também, de praticar. Começa fazendo as pequenas coisas para ir exercitando esse amor vivencial. Então, parece que nesse sentido que eu vejo a importância do movimento espírita sempre está trazendo a prática. A teoria é belíssima e nós temos, e é uma luz na nossa vida. Mas vamos começar a trabalhar. Vamos começar a fazer alguma coisa, mesmo que seja pouca no começo. Né? Muito bem, Rosselli. Autonomia, né? Anomia, heteronomia, autonomia. Muito bem. Autonomia nos leva ao último bloco do programa, porque diz assim: entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só todos morreram, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre todos. Então, ou seja, Rosselli, a sua descrição, né, estabelecendo o paralelo das fases de Piaget com as fases do desenvolvimento da humanidade enquanto organismo coletivo, nos colocam diante de que a maioridade espiritual só pode ser atingida através de Jesus com seu evangelho. E que, para que este processo fosse facilitado, dado que Jesus não pôde falar abertamente, né, os seus ensinos estão em parábolas, em símbolos, que se aprofundam a níveis inimagináveis para nós, a doutrina espírita vem, então, e nos esclarece sobre as intenções nas falas de Jesus, né, descortinando, ou, como você mencionou ainda há pouco, retirando da letra o espírito que vivifica. Amigo Rosselli, por que com toda a clareza com que a doutrina espírita se nos apresenta os códigos morais do Cristo, nós ainda resistimos tanto em adotá-los em nossas vidas? João, parece que nós temos certas resistências mentais a nos entregar ao Evangelho. Existe no mundo muitas distrações que nos distraem e nos tiram do foco. O mundo tem muitas distrações. E essas distrações, elas são sutis, que vai chegando na nossa mente, e quando a gente percebe, nós estamos deixando de fazer aquilo que a nossa alma pede,
e fazendo aquilo que o nosso ego pede, que é a persona, que é a mente pensante. Então eu vejo assim, Paulo teve uma experiência muito forte no contato com Jesus, porque naquele caminho a Damasco, quando ele ainda se chamava Saulo e perseguia os cristãos, quando Jesus apareceu para ele, ele caiu do cavalo, a experiência foi muito forte. Então, ali naquele momento, o que ele pôde falar é: Senhor, o que queres que eu faça? Quando Paulo se coloca nessa postura, ele se entrega totalmente à mensagem, à vontade de Jesus, que é a vontade de Deus. E como você citou muito bem nessas obras históricas, né? Há 2000 anos, Paulo e Estevão, essas obras históricas de Emmanuel vêm esclarecendo muito bem isso. O Paulo teve uma experiência com a fé muito forte. Então a gente percebe nos textos de Paulo uma exaltação muito grande à fé e a salvação pela fé. E essa salvação pela fé, que é uma coisa que lá atrás eles já discutiam, que eu vou chegar nesse ponto aí que você falou, que Tiago tinha umas coisas com Paulo, porque Tiago é aquele que falou: a fé sem obras é morta, né? Então a gente percebe, peraí, a salvação é feita pelas obras ou a salvação é feita pela fé? E eu percebo assim, são as duas coisas. Uma coisa não existe sem a outra. Porque a fé aqui nesse texto, quando fala: entretanto, não acontece com o dom é a fé. Na mensagem, para Paulo, a fé é um dom que a pessoa nasce com ela. Dá tempo de eu pegar um trechozinho de um autor aqui que estuda muitos textos bíblicos? É desse livro aqui, A Face Oculta das Religiões, do autor José Reis Chaves. Esse indivíduo é um grande biblista espírita, e ele analisa profundamente os textos bíblicos. Ele fala algo que tem a ver com isso aqui que nós estamos estudando. Ele fala sobre essa questão da fé ser um dom, para a gente chegar nesse ponto aí, João. Ele fala assim, deve haver alguma compensação para quem não tem a fé. Mesmo porque, se ela é um dom dado por Deus, como culpar alguém que a não tem ainda? Justamente porque Deus não a deu. Ou terá um indivíduo sem fé uma compensação ou uma nova oportunidade para que a venha ter, já que Deus não faz acepção de pessoas, como já o dissemos várias vezes, e ele dá, sem dúvida, tratamento igual para todos nós, seres humanos. Então, veja bem, se a gente olhar para uma existência única, o indivíduo que já tem uma fé, que já vivencia o evangelho, parece que ele recebeu um dom, e o outro que não consegue vivenciar o evangelho, que fica ainda batendo cabeça, não recebeu esse dom. Uma existência parece que há uma injustiça, porque Deus não ama os filhos por igual. Mas quando a gente coloca a reencarnação e percebe que esse que já tem uma fé mais forte, que já engaja no trabalho, na reforma, no esforço da reforma íntima, esse indivíduo ele já está mais amadurecido na sua trajetória evolutiva, por isso que ele já toma essas decisões. E esses outros indivíduos recalcitrantes ainda, é porque apesar de ele estar entrando em contato com a doutrina de Jesus, com o evangelho abençoado e com a doutrina espírita, muitas vezes são almas ainda iniciantes nessa trajetória. E aí enche-se da teoria, mas ainda não sabe o gosto ainda da vivência do evangelho e do amor. Que, na verdade, todos nós somos esses imperfeitos. Mas o que nós estamos dizendo dentro da sua pergunta, João, que eu percebo, é que, por que ainda estamos batendo cabeça? Eu vejo que aqueles que ainda não se esforçam na mensagem do evangelho, que é a mensagem da tolerância, de tolerar os diferentes, seja negro, seja homossexual, seja branco, seja índio, seja mulher, seja criança, tolerar. Aquele que ainda não consegue fazer isso, mesmo estudando o evangelho e o espiritismo, é porque a sua alma ainda não amadureceu o suficiente, mas está amadurecendo. Talvez são os primeiros contatos que está tendo com essa nova filosofia
de amor e de perdão. Porque, João, eu sei que nosso tempo está acabando e quando a gente vai, dá vontade de ir a noite toda, né? É verdade. Mas eu vejo que Jesus, o Evangelho de Jesus, esclarecido pelo Espiritismo, ele realmente vem mudar aquelas bases do Antigo Testamento em muitas coisas, analisando com muita prudência. Se a gente pega o Antigo Testamento, a gente percebe a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Amar os amigos e odiar os inimigos. Quando Jesus chega, o que ele fala? Ame os inimigos. Ore por aqueles que vos perseguem e caluniam. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas. Se alguém te der um tapa numa face, é lógico que isso é simbólico, dê a outra face, não ofereça resistência ao mal. Jesus veio trazer, como você muito bem falou, João, essa lei de amor que é universal, que é a única lei que sustenta tudo, mas é uma lei de olharmos a humanidade, as criaturas, como irmãos, no sentido de não entrar em contendas para tentar acabar com um suposto mal fazendo outro mal. Porque Jesus ele mostrou muito bem que o mal ele só vai acabar através do bem. Uma frase que eu li nessas redes sociais que eu achei linda, é uma frase que diz que a lâmpada não discute com a escuridão, ela simplesmente acende. Simplesmente acende. Para mim, essa é a proposta, né? Então, eu vejo que a realidade hoje da sociedade é uma realidade onde a gente está percebendo aqueles que já estão bebendo de verdade essa água da vida que é a mensagem de Jesus e aqueles que ainda estão só chegando perto, né? Eu acho que é nesse sentido, João, sempre considerando que todos nós estamos nesse caminho, nesse esforço sincero, sabendo ainda das nossas imperfeições, mas já sentimos muito bem em ler o amor de Jesus, né? Em falar sobre isso e procurar vivenciar isso nas nossas vidas. A Maria Aparecida Neubanner Luiz, desdobrando a sua fala, Rosselli, ela diz assim, tolerância, principalmente dentro do próprio lar, nos prepara para criar o hábito da tolerância para com todos. Olha que bonito que é isso. Não é? Puxa, amigo Rosselli, que pena que o tempo nos impõe o término do programa. Como você disse, dá vontade da gente, por exemplo, quando você falou de encher o intelecto, eu lembrei do Evangelho de João, quando Jesus manda encher as talhas de pedra e ele transforma a água em vinho, né? Poxa, era um outro símbolo que nós podíamos trabalhar, mas infelizmente o tempo não permite, né? Eu queria te agradecer profundamente, amigo Rosselli, pela sua participação, pelo acolhimento ao nosso convite. Gostaria de agradecer a todos os que estão nos acompanhando. Peço a vocês, meus amigos e amigas, compartilhem o link do programa, convidem as pessoas para virem estudar as cartas com a gente. Vocês estão vendo que é um conteúdo ainda pouco conhecido dos espíritas, principalmente, e o quanto ele é rico de reflexões quando nós contextualizamos, mas trazemos também para o nosso momento atual. Não é? Eu queria agradecer ao IDEAC, que é o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, que gera para nós as imagens, e agradecer aos canais que nos transmitem, a Rádio Espírita Esperança de Campos, a Rede Amigo Espírita TV, a Web Rádio Amigo Espiritual, a Rádio Portal da Luz, a TV 7, a União Feirense CF, a página do amigo Aloísio Silva Palestrante, ao Grupo Espírita Amor e Caridade de Comendador Levi Gasparian, que são os amigos parceiros que nos retransmitem. Gostaria de convidá-los para quinta-feira que vem, às 20 horas, nós estaremos recebendo para as partilhas a Doralice Amaral, de Rio das Ostras, ou como ela é carinhosamente conhecida, a Dora. Dora está à frente do Café com o Evangelho. Temos 2 cafés com o Evangelho.
o Café com Evangelho, só, que vai ao ar todos os dias com o amigo Marcelo Turra e etc., das 7 às 8 da manhã, e tem o Café com Evangelho Mundial, com o amigo Aloysio Silva, Francisco Mogas de Portugal, que vai ao ar de 8 às 9 da manhã. A Dora está à frente do Café com Evangelho, das 7 às 8 da manhã. Então, ela estará aqui conosco na próxima quinta-feira, e todos estão convidados a estarem conosco. Querido Rossério, suas considerações finais e a prece de encerramento, que sempre fica em cargo do convidado. Ô, João, eu agradeço muitíssimo a oportunidade do serviço, né? Sempre é um prazer muito grande em falar de Jesus. A gente se fortalece no trabalho, né? Quando a gente entra nessas vibrações. Desejo que esse programa cada vez cresça mais no reconhecimento, na audiência, porque isso é luz aos corações daqueles que estão vendo, daqueles que ouvem. Cada um traz a sua experiência, cada um traz a sua mínima contribuição, como é o nosso caso, mas quando a gente se junta em nome de Jesus, essa família vai aumentando, a gente vai entrando nessa comunhão energética que nos faz tão bem. Então, agradeço a oportunidade, sempre que precisar, estarei aí a postos para poder estar conversando com você, tá bom, meu irmão? Muito obrigado pela partilha. E os irmãos que estão nos vendo, se quiser chegar em Espera Feliz aqui, na nossa Casa Espírita, Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, serão muito bem-vindos. Temos atividades todos os dias da semana, reuniões, passos magnéticos, reunião de estudo, serão muito bem-vindos, tá bom, meus irmãos? Então, vamos fazer a prece, né? Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor Jesus, nosso mestre e amigo incondicional de todas as horas, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos aqui de falar um pouco sobre o seu evangelho, sobre os seus ensinamentos. Que essa luz, Senhor Jesus, que vem de ti, possa se derramar sobre o nosso irmão João, para que ele continue esse caminho de iluminação, esse trabalho abençoado, assim como todos os irmãos da Casa Espírita de Tombos, todos os irmãos das outras cidades que estão nos ouvindo aqui, que nesse momento a sua luz possa se derramar sobre todos os lares, envolvendo todos os familiares, envolvendo todos os amigos, para que a esperança possa cada vez mais se tornar mais forte nos corações. Que essa luz, Senhor Jesus, possa se derramar sobre todo o planeta Terra, nesse momento grave pelo qual estamos passando, para que a harmonia, para que o equilíbrio esteja sempre presente, caminhando no caminho que o Senhor nos ensinou. Esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Beijo enorme a todos, a nossa gratidão, a presença de todos, e até semana que vem. Forte abraço, tchau, tchau. Um abraço, até mais.